Olá pessoal, leitura da palavra, Gênesis capítulo 47. José anuncia a Faraó a chegada de seu pai. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e meus irmãos, e suas ovelhas e suas vacas e tudo o que tem, vão vindo da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozém. Tomou uma parte dos seus irmãos, a saber, 5 homens, e pôs diante de Faraó. Então disse Faraó aos seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como os vossos pais. E disseram, pois, Faraó: Viemos para peregrinar nessa terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que os teus servos habitem na terra de Gozém. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está diante de ti, e no melhor da terra fazei habitar teu pai e teus irmãos, habitarem na terra de Gozém, e se saberes entre eles há homens valentes, os porará por maior do gado sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias de anos da sua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos da minha peregrinação são 130 anos. Pouco e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida dos teus pais nos dias das tuas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. E José fez habitar seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão da terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó ordenara. José sustentou de pão seu pai e seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Como José comprou toda a terra do Egito para Faraó, e não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam a José, e trouxe o dinheiro à casa de Faraó. E acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito, da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos o pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: Dai ao vosso gado, e eu vos darei por vosso gado a falta de dinheiro. Então trouxeram o gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, pelos rebanhos das ovelhas, e pelo rebanho de vacas, jumentos, e sustentou com pão aqueles por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano, e disseram-lhes: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou, e o meu senhor possui os rebanhos e animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante de meu senhor, senão o nosso corpo na nossa terra. Por que morreremos diante dos olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nossa terra por pão, e a nossa terra seremos vossos servos de Faraó, e dar-nos semelhança para que vivemos e não morreremos na terra, e não nos desolem. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quando o povo fez-lhe passar as cidades, desde uma extremidade da terra
do Egito até a outra extremidade, somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção, que Faraó lhe tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó, e eis que tendes sementes para vós, para que semeais a terra. Há de ser, porém, de que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para sementes do campo e para vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para quem coma os vossos filhos. E disse: A vida nos tem dado, achegamos a graça aos olhos do meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isto por estatutos até o dia de hoje sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto só da terra dos sacerdotes, não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozém, e nela tomaram possessões, e frutificaram e multiplicaram-se em muitos. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó e os anos da sua vida foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou José seu filho e disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas as tuas mãos debaixo da minha coxa, e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. E disse ele: Jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Gênesis capítulo 47. Deus abençoe sua vida.